Quando nós estamos na Terra e os espíritos amigos estão nos ajudando a acordar, o esforço deles é fazer com que você perceba que a sua mente é fundamental para o equilíbrio do seu espírito. E que depois que o seu corpo perece, ainda é mais grave para a alma se você não souber ter equilíbrio mental. Porque o que vai sobreviver à matéria, que é o chamado corpo espiritual ou perispírito, ele é muito mais plástico, ele é muito mais plasmável do que o corpo físico, por força da mente. As ordens mentais interferem imediatamente no perispírito. E se você vai para o outro lado da vida e não sabe controlar o processo da mente, porque não está acostumado, o que vai te esperar do lado de lá vai ser um mundo de loucos, que você vai produzir. Vamos imaginar só uma situação, uma única, mas existem muitas, uma única. A pessoa tem uma postura num ambiente público e tem outra postura fora do ambiente público. Ela é uma pessoa que tem uma aparência, que tem um tipo de assunto, que tem uma forma de ser, quando ela está naquele grupo de pessoas. Mas quando ela está fora desse grupo de pessoas, ela é outra pessoa. Outra, totalmente outra. Aliás, qualquer um pode constatar isso, basta entrar nas redes sociais. O que, aliás, é muito enriquecedor como um processo de autoconhecimento ou de conhecimento do que o outro é. Porque você conhece a pessoa no trabalho, você conhece a pessoa na relação familiar, você conhece a pessoa na relação de amizade, mas quando você entra no Facebook dela, você sabe como ela é. Você sabe como ela é leviana, como ela é vaidosa, como ela depende da opinião dos outros, como ela é carente, como ela é insegura. Só de olhar o que ela pôs lá. Só de ver o que ela está falando. Então, uma pessoa que depende disto, chega o momento de ir para o outro lado. Nem ela sabe quem ela é. Não sabe. Não, ela fala assim, não, mas eu ia na igreja. Não, você, socialmente falando, parecia que era uma pessoa religiosa. Mas o que você viveu daquilo que você aprendeu na sua religião? Olha o seu Facebook. Olha a sua rede social. Olha a maneira como você se relacionou com as pessoas fora da igreja. Espelhou? Era a mesma pessoa? Ou era outra? Não é possível alguém ser bom em um ambiente e ser ruim no outro. Só é possível isso ser assim se essa pessoa formar e no ambiente em que ela parece boa, aquilo é só um teatro. Porque se essa pessoa é boa, ela é, na sua essência, uma boa pessoa, fora daquele lugar ela será do mesmo jeito. Generosa, compreensiva, amiga, correta, não vai lesar ninguém. Mas a pessoa vai na religião ela fala do amor ao próximo, perdão as ofensas, ajudar o semelhante. Aí no dia seguinte ela vai para o escritório dela e lá ela passa os 5 do patrimônio do seu cliente, engana para tomar mais do que seria o justo. Quem ela é? É a santa do centro espírita, da igreja católica, do templo evangélico? Ou é aquela criatura interessada em lesar o próximo? Está na cara que ela é essa segunda. E está na cara que o que ela foi fazer lá dentro da igreja é apenas um teatro que ela usa na sua consciência para quando chegar do outro lado dizer, não, eu ia sempre.
Eu estava sempre rezando. Deus tem que levar isso em conta. Se a mente da pessoa funciona daquele modo, no trabalho, ela será aquilo. E se você prestar atenção, esse tipo de pessoa, inclusive frequenta a igreja para arrumar clientela. Para melhorar o negócio dele no escritório. Seja escritório, seja consultório, seja qualquer óreo desses. Esse é o objetivo principal de muitas pessoas. Não é ir lá aprender para se tornar melhor. Ele está indo lá para conseguir mais gente para ele explorar fora dali. Essa é a mente. Só que essa pessoa não assume isto. Essa pessoa não tem coragem de se enfrentar e dizer que ela é deste jeito. Então você imagina, só nessa circunstância, morreu. O que ela vai ser do outro lado? Canonizada? Se a mente dela é esse sorvedouro negativo? Não será não. Ela não sabe se proteger, ela não sabe se conectar com coisas boas, ela não aproveitou a experiência religiosa para se tornar melhor. Ela cultivou coisas ruins, apesar de ter tido bons ensinamentos nas horas de oração. Ela estará vibrando e recebendo aquilo que a sua mente, de verdade, criou para ela. Você viciou a mente naquele padrão. E quando o corpo morre, este vício permanece. A sua mente vai te levar para esse tipo de coisa. Irmão Jacó fala disso. No livro Voltei. O capítulo 9 do livro Voltei estabelece um diálogo entre irmão Jacó e o irmão Andrade, no qual ele tem um sonho diferente, lá no plano espiritual. E então ele pergunta para o irmão Andrade, nossa, mas eu tive um sonho tão diferente aqui, eu via meu corpo espiritual, na cama lá, na casa onde a filha dele havia recebido o seu espírito depois da morte física. Mas ao mesmo tempo que eu estava vendo, eu estava em outros lugares, eu estava viajando para outras regiões, mas que coisa estranha é isso? Então o irmão Andrade conta para ele como é a reação na mente dos espíritos, dependendo do grau evolutivo depois da morte. O que acontece? Daí ser tão importante que nós aprendamos a usar o pensamento e a mente da forma mais clara, mais lúcida. Os espíritos costumam dizer que não há necessidade de grades no universo. Não existem prisões. Nós temos aqui diversas instituições carcerárias. As cidades e as nações mantêm regimes penitenciários para prender os que são malfeitores, os que são indivíduos nocivos à sociedade. Mas no universo isso não existe. Porque cada um carrega a sua grade dentro de si mesmo. A consciência de culpa, a noção do que você fez. Não há remédio, não há passeio, não há excursão que tire de dentro de você. A única coisa capaz de tirar isso de você é quando você corrige o mal, devolvendo daqueles que você prejudicou aquilo que você tirou. Não é simplesmente sofrendo pelo mal que você fez sofrer. Não. Sofrer o mal é o primeiro passo para despertamento da consciência. Mas não adianta nada uma pessoa que prejudicou os seus semelhantes renascer num corpo canceroso. Quantos tumores ela tiver, não importa. Ela estará resgatando o mal que fez. Mas ela só vai se perdoar quando ela devolver para todos os que ela prejudicou aquilo que ela tomou deles. O câncer
Não adianta, bom, eu já tive 2 reencarnações de canceroso, agora tudo bem, né, senhor? Estou quite, não preciso mais fazer nada. Não. O câncer limpou seu espírito do mal que você acumulou, mas e a sua consciência com aqueles que você feriu? Você tem que reparar. Só aí você se desculpa. Essa é a lei do universo. Então a mente, ela recebe a impregnação de todos os atos da alma. Tanto é que na hora da desencarnação, como muitos que já passaram pela experiência de quase morte contam, você vê todos os atos da vida que você fez passarem rapidamente sobre seus olhos, sob seu olhar. Para que você saiba, olha, tudo que você fez está gravado em você. Prepare-se. Ah, mas aquela namoradinha que você aproveitou da vida física com ela, deu umas abusadas e depois largou. Está ali, ó. Ah, aquele sócio que você passou a perna nele, enfiou o dinheiro dele no bolso, depois ele nem ficou sabendo. Até hoje ele não sabe, mas você sabe. Você fez. Está aí registrado em você. E é doloroso quando as pessoas acham que são boas porque deram esmolas, porque frequentaram instituições religiosas, mas na hora de encararem-se, veem quantos males fizeram ao longo de toda uma vida. Este é o poder mental, que não é Deus quem comanda, somos nós. E esta mente vai plasmar para o espírito tudo que vem depois da morte do corpo. Ao mesmo tempo que antes da morte do corpo, essa mente também interfere no funcionamento das estruturas biológicas. Só que a matéria é mais densa, e então o resultado é mais demorado. Quando a mente está desajustada, leva mais tempo para o corpo desajustar-se, mas isso acontece na vida física. Na vida espiritual é imediato. Por isso é que, na resposta, os espíritos estão dizendo, o perispírito do sonâmbulo está ligado ao corpo dele. Ele não está desencarnado. Esse negócio de que, mas o espírito só não, ele pode entrar no meio do fogo que ele não se queima, é verdade. É verdade. Mas a mente dele precisa entender isto. Se a mente dele estiver com medo do fogo, ele vai se sentir queimado quando entrar lá. Se a mente dele não entendeu que ele não tem mais um corpo físico que precisa do bife, ele vai sentir vontade de comer bife. E vai ter fome. Então, o processo de esclarecimento que os espíritos realizam na humanidade, sobretudo quando nós temos a oportunidade de conhecer essas leis do espírito, é o de nos preparar para uma vida autêntica. Autêntica, sem mentira, sem faz de conta, sem fingimentos. Porque você poderá enganar todo mundo por muito tempo, mas você não consegue se enganar. Sinceramente, eu não sei o que essas pessoas que são totalmente diferentes do normal nas redes sociais, o que elas vão pensar de si mesmas? Quando tiverem que ser defrontadas com o que elas fizeram, com o que elas disseram, com o que elas puseram naquele lugar. Isso sem falar das pessoas que fingem, que mandam tirar foto de modelo para postar como se fosse ela. Mas isto é a pessoa. E se há um lugar que as pessoas se sentem liberadas para serem exatamente quem elas são essas redes sociais.
Elas são tão tolas, são tão infantiloides, são tão despreparadas, que em qualquer empresa que vai fazer uma seleção, um processo seletivo de funcionários, os responsáveis pela área de recursos humanos vão visitar os Facebooks e os perfis que essas pessoas põem a seu próprio respeito, para ver quem ela é. Não precisa quase da entrevista. Porque na entrevista é um procedimento artificioso, não é? A pessoa se prepara, toma banho, ela esconde as coisas que têm que ser escondidas, elas mostram aquilo que tem que ser mostrado, elas interpretam uma figura segura de si mesma, conhecedora dos processos, com confiança, autoestima. Aí você entra no Facebook da fulana ou do fulano, e aí você lê um mapa, o rascunho da desgraça. Aí você compara como ela é para o público, que ela quer que veja, e como ela apareceu para você. Certamente essa pessoa não sabe o que ela é. Então certamente você vai ter problema se der um emprego para ela.